As pirâmides de Gizé, construções imponentes que atravessaram milênios. Muitos acreditam que elas serviam como tumbas para os faraós. Mas será que esse era o verdadeiro propósito delas? Agora segura essa. Nikola Tesla, um dos maiores gênios da ciência, acreditava que as pirâmides tinham uma função muito além do que nos ensinaram. Segundo ele, elas poderiam ser, na verdade, gigantes transmissores de energia. O que Tesla realmente sabia sobre as pirâmides? Como essa teoria pode fazer sentido? E mais, será que elas escondem um segredo que ainda não descobrimos? Fique até o final, pois você vai se surpreender com a descoberta feita por ele. Mas antes, já solta aquele like e se inscreve no canal para não perder nenhum conteúdo incrível como esse. Agora, bora pro vídeo. Quem foi Nikola Tesla? E por que ele era tão obcecado pelas pirâmides? Nikola Tesla foi um dos maiores gênios da história, um verdadeiro visionário da ciência e da tecnologia. Nascido em 1856, no território que hoje pertence à Croácia, Tesla revolucionou o mundo com suas invenções e teorias inovadoras. Ele é o responsável pelo desenvolvimento da corrente alternada, sistema elétrico que utilizamos até hoje, além de ter contribuído para o avanço das telecomunicações, transmissão sem fio de energia e até mesmo conceitos que deram origem ao rádio, ao controle remoto e ao Wi-Fi. Mas além de suas descobertas científicas, Tesla também tinha um lado mais enigmático. Ele era fascinado por mistérios, energias invisíveis e, principalmente, por padrões matemáticos que pareciam reger o universo. E foi aí que ele começou a se interessar pelas pirâmides do Egito. Desde criança, Tesla lia sobre essas construções colossais e ficava intrigado com a precisão e grandiosidade delas. Ele acreditava que as pirâmides não eram apenas tumbas para os faraós, mas sim algo muito maior. Talvez máquinas capazes de captar e transmitir energia. Seu interesse pelas pirâmides se aprofundou quando ele começou a desenvolver suas próprias teorias sobre transmissão de eletricidade sem fio. Para Tesla, essas gigantescas construções poderiam ser a chave para entender um sistema energético natural que poderia abastecer o planeta inteiro. Isso porque as pirâmides possuíam uma série de características que, segundo ele, as tornavam estruturas perfeitas para a captação e distribuição de energia. Além disso, Tesla sempre foi obcecado por matemática e padrões numéricos, e as pirâmides pareciam seguir cálculos extremamente precisos, o que reforçava sua teoria de que elas tinham um propósito maior. Para ele, não era coincidência que essas estruturas milenares tivessem sido erguidas de maneira tão meticulosa. Mas será que Tesla estava certo? Será que as pirâmides realmente possuíam uma função oculta? Ou tudo não passa de especulação? O fato é que, até hoje, muitos mistérios sobre essas construções continuam sem explicação. E o fascínio de Tesla por elas só torna tudo ainda mais intrigante. As pirâmides eram realmente tumbas ou algo muito maior? Desde que as pirâmides do Egito foram descobertas, a teoria mais aceita pelos arqueólogos é de que elas serviam como grandiosos túmulos para os faraós do Antigo Egito. A ideia principal era que essas construções monumentais abrigavam os corpos dos reis e os protegiam para a vida após a morte, garantindo sua imortalidade no além. No entanto, existem alguns detalhes curiosos que levantam dúvidas sobre essa explicação. Primeiro, nenhuma múmia foi encontrada dentro da Grande Pirâmide de Gizé. Claro, alguns podem argumentar que os corpos foram roubados ao longo dos séculos, mas essa ausência levanta questionamentos. Além disso, as câmaras internas da pirâmide não apresentam decorações típicas das tumbas egípcias, como hieróglifos e pinturas detalhadas que contavam a história do faraó. Isso é estranho, pois a tradição egípcia sempre registrava minuciosamente a passagem para o outro mundo. Outro ponto intrigante é a precisão da construção. As pirâmides foram erguidas com cálculos matemáticos impressionantes, alinhadas com perfeição aos pontos cardeais e a eventos astronômicos importantes, como os equinócios. Além disso, seus materiais incluem granito e quartzito, substâncias conhecidas por suas propriedades condutoras de energia. E é aí que entram as teorias alternativas.
Alguns estudiosos, incluindo Nikola Tesla, acreditavam que as pirâmides poderiam ter sido utilizadas como estruturas para a captação e transmissão de energia sem fio. Segundo essa teoria, a disposição interna das câmaras, a escolha dos materiais e até a localização das pirâmides poderiam indicar que essas construções funcionavam como verdadeiras antenas energéticas. Se essa teoria for verdadeira, então a visão que temos das pirâmides mudaria completamente. Elas não seriam apenas túmulos, mas sim máquinas avançadas criadas para um propósito ainda desconhecido. Será que os antigos egípcios possuíam um conhecimento sobre energia que foi perdido com o tempo? Ou tudo isso não passa de coincidência? O mistério continua. Como as pirâmides poderiam gerar energia? A ideia de que as pirâmides poderiam gerar e transmitir energia pode parecer absurda à primeira vista, mas alguns fatores tornam essa teoria interessante. Nikola Tesla, um dos maiores cientistas da história, acreditava que a Terra em si poderia ser usada como uma fonte infinita de energia elétrica e que as pirâmides estavam posicionadas estrategicamente para explorar esse fenômeno. Mas como isso seria possível? Primeiro, precisamos entender os materiais utilizados na construção das pirâmides. O interior da Grande Pirâmide de Gizé é composto por granito e quartzo, dois materiais que possuem propriedades piezoelétricas. Isso significa que, sob pressão, eles podem gerar carga elétrica. Além disso, o exterior da pirâmide foi revestido com calcário branco altamente polido, um material isolante que poderia ter impedido a dissipação da energia gerada internamente. Outro fator intrigante é a presença de água subterrânea em Gizé. Acredita-se que existam canais subterrâneos abaixo das pirâmides, e Tesla defendia que a interação entre água corrente e determinados materiais poderia gerar campos eletromagnéticos. Essa ideia se assemelha ao seu próprio experimento com a Torre Wardenclyffe, um projeto que visava transmitir eletricidade sem fios através do solo e da atmosfera. Além disso, a forma triangular das pirâmides pode não ter sido escolhida apenas por razões simbólicas. A geometria das pirâmides pode ter funcionado como um amplificador de energia, direcionando e concentrando os campos eletromagnéticos naturais da Terra. Curiosamente, em 2018, cientistas da Universidade ITMO, na Rússia, publicaram um estudo mostrando que a Grande Pirâmide de Gizé pode concentrar ondas eletromagnéticas em suas câmaras internas. Tesla via essas construções como muito mais do que simples monumentos funerários. Para ele, elas eram transmissoras de energia natural, aproveitando os recursos da própria Terra para distribuir eletricidade sem fios. Se essa teoria estiver correta, isso poderia significar que os egípcios antigos possuíam um conhecimento avançado sobre eletricidade e energia, algo que foi perdido ao longo do tempo. Será que as pirâmides foram projetadas com esse propósito? Ou tudo isso não passa de coincidência? O mistério continua aberto para interpretações, a semelhança com a Torre de Tesla. A teoria de que as pirâmides poderiam ser antigas usinas de energia sem fio se torna ainda mais intrigante quando comparamos sua estrutura e funcionamento com a famosa Torre Wardenclyffe, um dos projetos mais ambiciosos de Nikola Tesla. A ideia por trás da torre era exatamente a mesma que Tesla acreditava existir nas pirâmides: a transmissão de energia elétrica sem fios, utilizando os campos eletromagnéticos da Terra. Mas quais são as semelhanças entre essas duas estruturas? Primeiramente, a localização das pirâmides e da Torre Wardenclyffe não foi escolhida ao acaso. Tesla posicionou sua torre em um ponto estratégico onde, segundo seus cálculos, as condições geológicas favoreciam a condução de eletricidade através do solo. Curiosamente, a Grande Pirâmide de Gizé também está localizada em um ponto geográfico que se alinha com proporções matemáticas impressionantes, levando alguns estudiosos a acreditar que essa escolha também teve um propósito energético. Outro fator importante é o uso da água subterrânea. A Torre de Tesla foi construída sobre um aquífero, e ele acreditava que a interação entre a água e o solo poderia servir como um meio para transportar energia. Da mesma forma, há evidências de que existem túneis e canais de água subterrânea sob as pirâmides, o que poderia ter auxiliado na condução da eletricidade, exatamente como Tesla teorizou. Além disso,
Ambas as construções apresentam materiais que favorecem a condução e o isolamento de eletricidade. No caso das pirâmides, o granito e o quartzo presentes em seu interior possuem propriedades piezoelétricas, enquanto seu revestimento externo de calcário funciona como um isolante natural. A Torre de Tesla, por sua vez, utilizava materiais metálicos e uma estrutura projetada para capturar e distribuir energia sem fio. Tesla acreditava que sua torre poderia capturar energia da ionosfera e transmiti-la para qualquer ponto do planeta, uma ideia que lembra a suposta função das pirâmides como transmissores de energia. A Grande Pirâmide, com sua forma geométrica precisa e seu alinhamento com o campo magnético da Terra, pode ter sido um precursor dessa tecnologia, ainda que de uma forma que não compreendemos totalmente. Infelizmente, o projeto de Tesla nunca foi concluído, pois ele perdeu o financiamento antes de poder comprovar sua teoria. Mas, se ele estava certo, será que os egípcios já tinham descoberto esse segredo milhares de anos antes? A semelhança entre as pirâmides e a Torre de Tesla levanta muitas questões sobre o real conhecimento tecnológico das civilizações antigas e sobre o que ainda podemos aprender com elas. A obsessão de Tesla pelos números 3, 6 e 9. Nikola Tesla era um gênio excêntrico, e uma das suas peculiaridades mais fascinantes era sua obsessão com os números 3, 6 e 9. Ele acreditava que esses números eram a chave para entender o universo e seguiu padrões rigorosos em sua vida baseados neles. Mas de onde vinha essa fixação? E será que existe realmente algo especial nesses números? Tesla tinha manias incomuns quando se tratava de números. Antes de entrar em um prédio, ele dava 3 voltas ao redor do quarteirão. Ele só ficava em quartos de hotel cujos números fossem divisíveis por 3 e fazia muitas de suas anotações e cálculos, sempre usando esses números como referência. Para ele, os números 3, 6 e 9 não eram apenas coincidências matemáticas, mas uma espécie de código que regia as leis do cosmos. Essa obsessão pode ter vindo de suas pesquisas sobre geometria sagrada, padrões matemáticos e a estrutura do universo. Tesla acreditava que o universo operava com base em frequências e vibrações e que os números 3, 6 e 9 eram fundamentais para compreender essa lógica. Ele chegou a afirmar que, se as pessoas entendessem o significado desses números, teriam a chave do universo em suas mãos. Mas por que exatamente esses números? Alguns estudiosos sugerem que Tesla pode ter percebido que esses números aparecem em padrões matemáticos naturais. Por exemplo, se você dobrar o número 1 continuamente, 1, 2, 4, 8, 16, 32, 64, verá que os resultados somam-se sempre a 1, 2, 4, 5, 7 ou 8, mas nunca 3, 6 ou 9. Para ele, isso indicava que esses números possuíam uma propriedade especial e estavam de alguma forma acima dos outros. Além disso, os números 3, 6 e 9 aparecem frequentemente em fenômenos naturais e estruturas geométricas. O triângulo, uma das formas geométricas mais estáveis, tem 3 lados. A marcação de graus em um círculo totaliza 360, múltiplo de 3, 6 e 9. O famoso Vortex Math, um sistema de matemática baseado em padrões numéricos, também sugere que esses números possuem um papel central no funcionamento do universo. Tesla também via esses números presentes em construções antigas, como as pirâmides do Egito. Muitos acreditam que as pirâmides foram construídas com base em proporções matemáticas que incluem esses números, o que pode ter alimentado ainda mais sua obsessão. Mesmo que a ciência moderna ainda não tenha uma explicação definitiva para essa ideia, muitos entusiastas continuam estudando o mistério dos números 3, 6 e 9. Tesla pode ter descoberto um segredo que ainda não conseguimos decifrar? Ou será que sua genialidade fez com que ele enxergasse padrões onde ninguém mais via? Seja como for, sua crença nesses números permanece um dos aspectos mais enigmáticos de sua mente brilhante. Então, as pirâmides eram usinas de energia? A teoria de que as pirâmides do Egito poderiam ser mais do que meros túmulos tem intrigado pesquisadores e entusiastas há décadas. De acordo com Nikola Tesla, essas construções monumentais não foram erguidas apenas para servir de sepultura para faraós,
mas sim como verdadeiras usinas de energia capazes de transmitir eletricidade sem fios. Mas será que isso faz sentido? A hipótese parte do princípio de que as pirâmides foram projetadas para captar e transmitir energia cósmica e eletromagnética. Segundo algumas análises, a localização das pirâmides de Gizé não foi escolhida ao acaso. Elas foram construídas exatamente no centro da massa terrestre, alinhadas com certos pontos energéticos do planeta. Essa precisão geográfica, de acordo com alguns teóricos, poderia estar relacionada a uma antiga tecnologia avançada. Além disso, a estrutura das pirâmides também sugere propriedades condutoras de eletricidade. O interior da Grande Pirâmide é composto por granito e quartzo, materiais que possuem propriedades piezoelétricas, ou seja, são capazes de gerar uma carga elétrica quando submetidos à pressão ou vibração. Já o exterior era revestido por calcário branco, um material isolante que poderia ter ajudado a conter e direcionar essa energia. Para completar, acredita-se que o topo da pirâmide originalmente era revestido com ouro, um excelente condutor elétrico. Um estudo recente da Universidade ITMO, na Rússia, revelou que a Grande Pirâmide de Gizé pode concentrar ondas eletromagnéticas em suas câmaras internas. Esse efeito poderia ser explorado para potencialmente gerar e transmitir energia, assim como Tesla teorizava. Outra teoria sugere que as pirâmides poderiam funcionar como cavidades ressonantes, amplificando frequências naturais da Terra e da ionosfera, criando uma espécie de campo energético que poderia ser usado para alimentar dispositivos ou até mesmo iluminar cidades inteiras. Há até suposições de que os antigos egípcios já utilizavam essa energia para alimentar lâmpadas primitivas, como indicariam algumas pinturas e hieróglifos encontrados nos templos. Embora a ideia de que as pirâmides fossem usinas de energia ainda seja considerada especulativa pela ciência tradicional, ela levanta questões fascinantes. Afinal, como os egípcios conseguiram construir essas estruturas colossais com tanta precisão sem o uso de tecnologia moderna? Será que possuíam um conhecimento energético que se perdeu ao longo do tempo? Se Tesla estava certo e as pirâmides realmente eram sistemas de transmissão de energia, isso significaria que uma civilização antiga já dominava conceitos que apenas começamos a explorar nos últimos séculos. A ideia parece absurda, mas a genialidade de Tesla já provou que, às vezes, o impossível pode ser apenas uma questão de tempo até ser compreendido. E aí, o que você acha? A teoria de Tesla faz sentido ou é pura viagem? Comenta aqui embaixo a sua opinião. Aproveita também para se inscrever no canal, deixar o like e ativar o sininho para não perder os próximos vídeos. Muito obrigado por assistir e até a próxima!